Tudo bom, pessoal? Numa correria absurda, cheio de coisa para fazer, congresso, cada dia a gente consegue uma coisa nova, um ajuste novo, uma situação nova, vai ser muita coisa bacana que a gente vai apresentar lá para vocês, está ficando muito bacana, muito melhor do que eu imaginei que fosse ficar. Então quero agradecer as ideias que as pessoas mandaram pra gente, foi muito bacana, a gente conseguiu aprender com elas e aprimorá-las para colocar lá nos painéis. Eu acho que vai ficar muito bacana, vocês vão gostar bastante. Mas hoje esse vídeo é para falar sobre uma outra situação que eu gostaria que vocês refletissem, tá? E quem está falando aqui para vocês, antes que as pessoas falem, não, você é contra, Não, eu não sou contra, eu só quero que vocês pensem, reflitam sobre algumas situações que eu já pensei na minha vida há muitos anos atrás. Eu tive muita gente próxima que teve esse tipo de situação, então eu quero só que vocês reflitam em razão de uma determinada circunstância. Muita gente me perguntou a minha opinião sobre essa nova, eu não vou chamar lei de armas porque não é o termo correto, tá? Mas eu vou chamar essa nova nomenclatura aí que deram para a questão das armas. O que eu acho delas? Bom, eu desde os 16 anos de idade eu praticava tiro no Brasil, participei de muitas competições, eu viajei algumas vezes em competições inclusive internacionais. Atirei muito dos meus 18 aos meus 21, eu me dediquei bastante nisso, porque era uma coisa que eu gostava bastante, e eu sempre gostei desse meio, das pessoas. Tenho muitos amigos atiradores, tenho muitos amigos donos de clubes de tiro, tenho muitos amigos das diversas categorias. Eu já competi com pistola, já competi com sniper, já competi com prato, e assim, era por prazer, não era por querer atingir algum nível mega internacional de reconhecimento, não era porque eu gostava mesmo. Mas eu tinha sempre comigo uma situação que me preocupava bastante, né? Eu acho que essa nova permissão de posse de arma, que posse é uma coisa, tá? Porte é outra. Posse é você ter. Você portar é você estar com ela em contato com o seu corpo ou de fácil acesso para uma eventual reação, tá? Isso é porte. Falando de uma forma bem simples. Aí eu deixei aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que fala sobre aquele caso do tatuador, lembra? Um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, que pegou um marginal roubando furtando coisas dentro da casa dele. Eu entendo que foi roubo, não foi furto, tá? Ele por diversas vezes, diversas testemunhas falaram que ele por diversas vezes pôs a mão embaixo da camisa, falou que estava armado, que ia matar todo mundo, que ia... Isso para mim já caracteriza uma grave ameaça, tá? Que descaracteriza o furto e caracteriza o roubo, mesmo que ele não tivesse armado, porque a ameaça dele teve sim a capacidade de constranger, inibir e produzir eventualmente aí o resultado que ela tinha o objetivo de produzir, que era o medo, né? Então assim, eu acho, na minha concepção, eu acho que foi um roubo, e não foi uma tentativa de roubo, e não uma tentativa de furto, como ela foi aplicada pela lei do coitadinho, pela lei dos direitos humanos, porque coitado, afinal de contas, ele tinha uma caneta embaixo no bolso, vamos dar um exemplo, tá? E não uma arma capaz de produzir o resultado. Mas isso para mim não importa, porque a partir do momento em que ele causou o medo na pessoa, já mudou a figura do crime. Mas enfim, aí o tatuador, que morava numa pensão, ele não era um milionário que ia perder uma bicicleta, ele era um tatuador que morava numa pensão, tá? Ele não estamos falando de uma pessoa na qual a bicicleta não tinha o menor valor para ele, pelo contrário, ele estava querendo roubar
a máquina de tatuagem dele, o motorzinho de tatuagem, ou seja, o objeto de trabalho e onde ele ganha dinheiro. Né? Não era, proporcionalmente, só para vocês terem ideia. E ele não matou o tatuador, o bandido. Né? Ele falou, olha, eu vou dar uma lição nesse moleque. E tatuou na testa dele eu sou ladrão e vacilão, alguma coisa nesse sentido que ele escreveu lá, né? E ele foi crucificado por isso, foi para a cadeia. E na hora que ele chegou na cadeia, primeiro, ele foi julgado, né, por uma série de crimes, foram imputados a ele, se eu não me engano, 4 ou 5 crimes, eu não lembro direito. Ele foi condenado por 2 ou 3, o que eu também achei um absurdo, né, porque existe o direito humano, mas houve um excesso dele, houve, né, mas se ele não fizesse aquilo, qual seria a punição que aquele menino ia ter? Né? Qual seria a punição? E aí ele foi para a cadeia. O trabalhador que pegou o bandido e deu uma punição para o bandido foi para a cadeia. E aí eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui embaixo e pensem, de verdade, de coração mesmo, eu quero que vocês pensem qual foi a consequência que a sociedade brasileira deu para o bandido e qual foi a consequência que a sociedade brasileira deu para a pessoa que foi a vítima. E aí eu quero que você se coloque no lugar desse tatuador. Imagina se você tem a sua arma dentro de casa, um bandido desse entra, coitadinho, e ao invés de tatuar na cabeça dele que ele é ladrão e vacilão, você dá um tiro no meio da testa dele. Porque eu falo para vocês, muitas pessoas podem caracterizar um tiro na testa como excesso, porque você podia ter atirado na perna dele. E eu vou dizer para vocês que eu conheço muitas pessoas que julgariam isso como um excesso. Infelizmente, a gente vê que o Ministério Público brasileiro, ele tem função, o Ministério Público ele tem função de fiscal da lei, ou seja, frio, cumprir a lei. Mas a gente vê que muitas vezes existe aí não, vamos pedir o máximo, vamos condenar no máximo, porque a gente sabe que o juiz vai dar uma equilibrada. Não é a função do juiz essa. Né? A função do juiz é analisar se houve ou não e imputar a lei. A função do Ministério Público é fiscal da lei, sem exageros, sem puxar para cima, sem puxar para nenhum dos lados, mostrar claramente. Né? O bandido entrou na casa dele, eu entendo, deu um tiro, pegou onde pegou, legítima defesa. A arma que eu tenho na minha mão é uma 12, tá? Com choque aberto, arrancou a cabeça fora. Sinto muito, não entrasse em casa, como o próprio Bolsonaro uma vez falou. Não quer ir para cadeia? Não cometa crimes. Mas às vezes o que me preocupa é que quem está ali analisando pode ser que condene a um crime e não enxergue aquilo como uma legítima defesa. Não enxergue o bandido como um bandido. Porque esse menino que foi lá roubar as coisas, ele foi solto, ele foi ajudado, ele foi para uma clínica, ele ficou lá quase 2 anos numa clínica, com uma clínica bancando ele, e saiu dali e foi roubar de novo. E o tatuador ficou quase 1 ano na cadeia, sofrendo ameaça de morte, tentou se matar, porque ele, meu Deus, o cara era trabalhador, o que ele estava fazendo ali no meio de bandidos, e ainda com uma acusação de que ele teria eventualmente aí tentado matar, ou agredir, ou lesionar um dos manos dos bandidos ali. Percebe o risco de você eventualmente ter uma arma dentro de casa? Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou totalmente a favor, tá? Eu não só sou a favor, eu tenho 5. Não sou contra, sou a favor, eu sou contra a legislação penal que hoje existe no Brasil. Eu sou contra essa interpretação que vai jogar você, se tentar se defender, na cadeia. Na hora que você tentar atingir um bandido, você vai ser julgado. Eu estou afirmando isso para você. Você vai ser julgado no Brasil por homicídio, mesmo que seja legítima defesa. Você vai ser julgado por homicídio. E aí, como é que vai ser essa interpretação? Percebem?
Então isso é o que eu acho que antes de qualquer coisa devia ser feito. Uma reforma penal, uma reforma na forma de interpretação. Não, mas agora, nessa nova legislação, houve uma mudança na interpretação e foi retirado os excessos. Foi retirado os excessos até a página 2, mais ou menos, né? Ah não, foi melhorada a interpretação da legítima defesa. Melhorada não quer dizer resolvida, o brasileiro continua aceitando migalha. Ah não, a gente melhora um pouquinho aqui na legislação trabalhista, a gente melhora um pouquinho aqui na reforma da Previdência, a gente melhora um pouquinho aqui nessa interpretação e o brasileiro vai ficar feliz com a migalha que a gente jogou lá na colherinha que a gente jogou para ele comer no chão. Eu não concordo com isso, porque na hora que for você que for ser julgado lá, você também não vai concordar. Eu já vi muito absurdo acontecer no Brasil. Muito. Eu vi um promotor de justiça sentado na minha frente, na minha ação de guarda com o meu filho, falando uma asneira absurda, que se eu fosse o juiz, eu ia falar assim, o doutor, pro promotor, né? O doutor, o senhor faz o seguinte, vamos substituir o senhor, porque o senhor está emocionalmente envolvido. Eu acho que o senhor teve algum problema na sua família, numa ação de guarda da sua família que o senhor perdeu, que o senhor está trazendo isso para cá, isso aí não é pertinente ao caso. E às vezes a gente vê isso acontecer, não só com o promotor, tá? A gente vai acontecer com diversos, juiz, advogado, delegado, promotor, psicólogo, o que for, não importa. Às vezes o que está dentro dele, a emoção dentro dele, a experiência ou a frustração de vida pessoal dele acaba julgando você de forma indevida. E hoje a legislação penal brasileira ela é muito falha nesse sentido. Então o que me preocupa nessa nova questão de lei de armas, ou lei do desarmamento, ou atual lei do armamento, é justamente essa questão, né, das pessoas. Primeiro, se você fizer o que você deveria fazer num caso de legítima defesa, você tem que pensar, poxa, peraí, eu vou atirar aonde? Porque se ele morrer, eu vou responder por homicídio. Se ele não morrer, eu vou responder por lesão corporal. Tudo bem, eu vou ser absolvido. Tudo bem, eu vou ser absolvido. Pode ser que eu seja absolvido, né? Mas existe uma possibilidade. Mas e aí, até lá, eu vou responder um processo, eu vou gastar com processo, eu vou gastar com advogado, e não vai ser barato. Eu vou ter que ir no tribunal do júri, eu vou ter que responder isso, eu vou ter que fazer prova, eu vou ter que mostrar uma série de coisas. E se esse cara morrer, e os comparsas dele, será que não vão vir atrás da minha família? Percebe o tamanho do problema que existe em uma série de situações? Não é simplesmente você puxar o gatilho, é a consciência de uma série de fatos que, infelizmente, no Brasil, não acho que está preparado. Todo mundo tem o direito de se defender? Com certeza tem. Eu acho que sim, se a legislação penal fosse mais rígida nesse sentido e protegesse mais a vítima e menos o tal do direito humano, que na verdade o direito humano no Brasil é um lixo, ele protege o bandido, ele não protege a vítima. Talvez a gente tivesse um resultado maior, inclusive na segurança pública. Mas, infelizmente hoje, do jeito que está, no Brasil, dificilmente pediria um porte de arma. Tá? É mais fácil você justificar alguém dentro da sua casa e você dar um tiro nele, do que eventualmente você estar na rua e matar um bandido que ele pode dizer, olha, mas ele estava só com a mão embaixo da camisa, ele não tinha nada. E aí você vai ser condenado por homicídio. E vai acontecer com você o que aconteceu com esse rapaz aqui no vídeo da descrição. Tá? Deixa seu comentário aqui, deixa sua opinião, eu queria muito ouvir o que as pessoas pensam disso, como elas avaliam isso. Eu realmente gostaria de ouvir se só eu penso dessa forma ou se algumas outras pessoas entendem isso dessa forma também. Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus. Quem não se inscreveu no Congresso, se inscreva. O link está aqui do nosso site, é só acessar e fazer inscrição. Obrigado, fiquem com Deus. Abraço.